Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, né? Já terminamos aí o primeiro tópico, foi com relação à administração direta e indireta, entendemos aquilo tudo e já fizemos questões de fixação, exercício de fixação. Beleza, você tem que ter esse entendimento. Olha só, gente, vou dar uma dica para vocês. Estuda com calma, vai pegando, pega o livro junto, vai lendo, fecha o bloco, né? Acaba de estudar administração, você entendeu bem isso daqui? Mais ou menos tem coisa que eu não tô... Não avança não. Não avança não. Entende primeiro perfeitamente aquele negócio, administração direta, indireta, tem dúvida. Volta, pega lá, pega as questões, né, faz de novo, vê os detalhezinhos. Meu livro, por exemplo, tem um monte de detalhezinho. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Eu fico botando aí as bombinhas, ó, cuidado, isso aqui quando cai em prova, o cara fala isso, na verdade ele está se referindo a não sei o quê. Toma cuidado realmente com tudo aquilo, para depois você ir adiantando. Senão você vai acumulando dívida. O cara não sabe bem o que é administração direta e indireta, aí vai estudar os princípios da administração que ele não sabe quem é. Aí depois entende os princípios mais ou menos e vai depois estudar os poderes da administração que ele não sabe quem é, nem como deve atuar, porque não conheceu os princípios. Pô, pelo amor de Deus. Então não acumula dívida não, tá? Dá uma olhada, e vai passando de fases. Aí sim, direito administrativo é uma matéria que requer tempo, paciência, dedicação, para você, quando chegar lá na frente, se você tiver beleza, aí você também vai arrebentar tudo quanto é concurso. Isso aqui cai em todas as provas que você for fazer, vai cair isso, né? Aí você vai se dar bem. Quem tem problema com o direito administrativo é porque tem um monte de gente que estuda pingadinho. Pegou mais ou menos isso, sabe mais ou menos aquilo, mais ou menos isso. Quem sabe mais ou menos alguns tópicos não sabe nada, no final das contas. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Começar a ver com vocês aí esse tópico dos princípios da administração e depois a gente vai tratar dos poderes da administração. Muito bem, olha aqui. Olha só, vou começar a falar disso aqui chamando a atenção para o termo regime jurídico administrativo. O que significa regime jurídico administrativo? Antes de mais nada, regime jurídico, esquece administrativo, regime jurídico. A gente sabe o que é isso? Eu já usei essa expressão, regime jurídico, antes? Já. Quando? Regime jurídico estatutário, regime jurídico seletista, não é isso? Então, lá eu estou tratando o regime jurídico de pessoal. Ou seja, basicamente, a expressão regime jurídico significa o conjunto de normas, conjunto de regras, conjunto de princípios que se aplicam a alguma coisa. Qual é o regime jurídico de pessoal? Quais são as normas que se aplicam ao pessoal? São as normas da CLT ou são as normas do Estatuto? Muito bem. E regime jurídico administrativo, então, são um conjunto de normas, de regras, de princípios que regem a administração. Pô, fácil, né? Ou seja, quando aparecer em prova, em se tratando do regime jurídico administrativo, assinar a alternativa correta. O que eu estou querendo dizer com isso? Em se tratando do conjunto de regras e princípios que regem a atuação da administração, assinar a alternativa correta. Basicamente, ele vai se referir a princípios. A administração tem que fazer isso? Não tem que fazer isso? Isso deve ou não deve? Pode ou não pode? Tranquilo. E aí, então, você vai entender que desses princípios todos que a gente vai começar a ver, alguns se colocam em um grupo e outro em outro grupo. Esses dois que estão aí. Primeiro, o conjunto de princípios que conferem prerrogativas ao Estado. E depois, grupo 2, o conjunto de princípios que aplicam sujeições, restrições, limitações ao poder público. Então, é aquele negócio. Alguns princípios servem para mostrar que a administração tem vantagens, tem privilégios, tem prerrogativas. Alguns princípios servem para mostrar
que a administração se coloca em posição de superioridade em relação ao particular. A administração pode determinar, pode autuar, pode multar, pode fazer isso, pode fazer aquilo e pode fazer aquilo outro. Então, pelo princípio tal, a administração tem vantagens. Mas, por outro lado, também existem outros princípios que servem para frear a atuação da administração. Sujeitar a administração a ter que obedecer, a ter que respeitar direitos dos particulares. Ó, imagina aquele negócio, né? Já viu aquele negócio? Ó, você é forte, mas não é doido não, né? Ou seja, você pode mais, mas também não pode fazer o que você quiser não, hein? Então a administração pode mais que o particular? Pode, porque tem prerrogativas. A administração pode fazer o que quiser e bem entender? Não, porque ela tem sujeições, tem restrições. Certo? Então, raciocina comigo. Isso é importantíssimo a gente entender isso aqui, hein? Para quem não gosta de decorar e quer entender. Responda-me aqui, olha só. O governo do estado do Rio de Janeiro quer desapropriar o imóvel de um particular para derrubar o imóvel dele e construir um hospital. O governo do estado pode fazer isso? Pode desapropriar o imóvel do particular? Sim, pode. O particular não tem interesse em sair, mas o governo do estado pode impor isso ao particular? Sim. Por quê? Isso é uma prerrogativa. Isso é uma prerrogativa que o governo do estado tem, que o estado tem, né? Pensando na população. Certo? Certo. Outra pergunta. A Petrobras tem uma refinaria. E ao lado dela, da refinaria, tem o seu terreno. E aí a Petrobras chama você e fala assim, olha só, eu preciso ampliar a minha refinaria e o único jeito de eu ampliar a minha refinaria é para o lado de lá, onde está o seu terreno. Então, você está desapropriado. Eu vou pagar o valor do imóvel em cima do valor de mercado, eu vou analisar quanto é que é o valor de mercado, vou depositar na sua conta e você tem um prazo X para sair. A Petrobras pode fazer isso, desapropriar o seu imóvel? Não. Por que não? Porque a Petrobras é uma pessoa jurídica de direito privado. Se é uma pessoa jurídica de direito privado, ela não pode ter essa prerrogativa. A Petrobras chega a você e fala assim, olha só, eu preciso do seu imóvel, hein? Para ampliar minha refinaria, tem que ser para o lado de lá e é o seu imóvel. Tá legal, eu quero 5 milhões de reais pelo meu terreno. Não, você não está entendendo. O único imóvel é o seu e tem que ser para lá. Já entendi, então eu quero 8 milhões. Não, você não está entendendo. Tem que ser o seu imóvel. Tá legal, 20 milhões. Não, eu estou entendendo, o que eu não estou entendendo é você. Eu estou entendendo perfeitamente. Quanto mais você precisa do meu imóvel, mais eu vou aumentar o preço. Aqui é uma relação de direito privado. Você está querendo comprar meu imóvel, eu vou vender se eu quiser, pelo preço que eu quiser. Não é isso? Claro que é isso. Então, as prerrogativas podem se aplicar às empresas públicas de sociedade de economia mista? Não, porque elas são pessoas de direito privado. Então, isso quer dizer que qualquer princípio que preveja uma prerrogativa só pode ser aplicado a pessoas jurídicas de direito público, administração direta, autárquica e fundacional. Ou seja, as prerrogativas se aplicam somente à administração direta, autarquias e fundações públicas que têm uma personalidade jurídica de direito público. Certo? Certo. Agora outra pergunta. Fazer concurso público para selecionar pessoal. Isso é uma prerrogativa da administração ou é uma restrição, uma sujeição, uma obrigação da administração? Fazer concurso público não é prerrogativa, é sujeição. A iniciativa privada pode contratar quem quiser e bem entender do jeito que quiser. A administração não pode. A administração é obrigada a fazer concurso público. Então,
essa regra de concurso público não é prerrogativa, é sujeição. Aí eu te pergunto, se a União quiser selecionar pessoal, tem que fazer concurso? Sim. Se uma sociedade economista quiser selecionar pessoal, tem que fazer concurso? Também. A Petrobras tem que fazer concurso? Também. A Caixa Econômica Federal? Também. E os Correios? Também. Ou seja, toda a administração, né? Porque fazer concurso não é prerrogativa, é sujeição. Então, as sujeições, essas são aplicadas a toda a administração. Cuidado com isso, hein? Daqui para frente, qualquer princípio que eu falar, você vai verificar. Isso é vantagem, isso é imposição. Isso é vantagem, isso é restrição. O que é vantagem, o que é prerrogativa e o que é privilégio, só se aplica à administração direta, autárquica e fundacional, não pode se aplicar à empresa pública e sociedade economia mista. O que é restrição, o que é sujeição, o que é obrigação, aí sim, tem que se aplicar a toda a administração. Porque se é obrigação é para todo mundo. Se é vantagem é para quem é de direito público. Caraca, coisa básica que eu estou falando. Mas básico, isso é imprescindível. E vou dizer, um monte de gente não entende isso, hein? Um monte de gente fica decorando, hein? Aí quando faz uma questão, dá a volta e pergunta, isso pode acontecer. Aconteceu isso. E aí, é permitido? Não sei. Não sabe porque não está entendendo nada, não está raciocinando nada, né? Tranquilo? Tranquilo. Daí, vamos começar a ver o seguinte. Os princípios da administração são divididos em dois grupos. Os princípios constitucionais expressos e os princípios implícitos. O que é isso? Os princípios constitucionais expressos, que o nome está dizendo, são aqueles que aparecem expressamente previstos na Constituição Federal. A Constituição Federal fala com todas as letras. A administração é obrigada a obedecer aos princípios tais e tais. Os princípios implícitos são aqueles que não aparecem claramente na Constituição Federal. Então, por exemplo, a gente vai ver na frente o princípio da razoabilidade. A administração é obrigada a obedecer ao princípio da razoabilidade? Sim. Me diz onde está escrito isso? Na Constituição Federal. Em nenhum lugar. A Constituição Federal não fala que a administração tem que dar obediência, tem que obedecer, seguir o princípio da razoabilidade. É um princípio implícito. Muito bem. Quais são os princípios expressos? A gente decora de cara, que é o LIMP, né? Onde é que está escrito isso? Constituição Federal, artigo 37, caput. A administração é obrigada a obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP. Só decora, né? A palavra que pega as iniciais. Vamos ver? O que é o princípio da legalidade? Significa dizer que a administração, o agente público, só pode fazer aquilo que estiver expressamente previsto em lei. Então, o agente público só pode fazer o que está na lei. E o particular também só pode fazer o que está na lei? Não. O particular não. O particular pode fazer tudo aquilo que não seja proibido em lei. O princípio da legalidade para o particular é o que está previsto na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, nenhum particular pode ser obrigado e nenhum particular pode ser proibido de fazer nada, a não ser que haja uma lei que te proíba ou que te obrigue a fazer isso. O agente público só pode fazer o que está previsto na lei. Qual é a diferença? A diferença é na omissão da lei, quando não houver lei. Se não houver lei nenhuma falando sobre determinado assunto, se aquilo ali pode ou não ser feito, se existe ou não existe. Se não tem lei sobre aquilo, o particular pode fazer aquilo? Pode, não é proibido. O agente público pode fazer aquilo? Não, não tem previsão em lei. Certo? Isso que a doutrina mais moderna costuma dizer, que o princípio da legalidade ele é muito mais restrito para o agente público do que é para o particular. Ou seja, a doutrina vem chamando isso aqui de princípio da restritividade.
O que é o princípio da restritividade? É a aplicação do princípio da legalidade à administração pública. É isso, no sentido de que ele é muito mais restrito do que a legalidade para os particulares. Ok? Então, legalidade. Depois, impessoalidade. O agente público, quando faz alguma coisa, o agente tem que agir de forma impessoal. O agente público nunca pode fazer nada de forma pessoal. O agente público, quando age, ele tem que agir buscando a finalidade, que é o interesse público. Todo agente público tem que trabalhar visando beneficiar a população, a coletividade. Então, vou falar uma coisa básica, presta bem atenção no que eu vou falar. Eu vou falar uma coisa óbvia, e depois eu vou fazer uma pergunta, e você não vai fazer isso que eu falei e vai errar. Ih, já estou falando. Eu já falo antes, cara, pô, é mesmo, ele tinha falado, né? Então você raciocina sempre assim. Fulano fez isso. Isso beneficia a população? Ok. Isso traz algum benefício à população? Não, isso não tem nenhuma relação com a população. Então, se não tem nenhuma relação com a população, e ele fez para quê? Para se beneficiar. Então, fez isso de forma pessoal. Certo? O princípio da impessoalidade é conhecido, pelo menos pela doutrina amplamente majoritária. Em doutrina nunca existe consenso, tá? Não dá para dizer, de acordo com a doutrina toda. Não tem, porque sempre tem alguém que entende diferente. Em direito, o direito permite isso. Mas a doutrina amplamente majoritária diz que o princípio da impessoalidade é sinônimo de princípio da finalidade. Sinônimo no sentido de que a finalidade da atuação do agente tem que ser o interesse público e não pode ser pessoal. O agente tem que agir de forma impessoal. Então, me responde uma pergunta aqui. Questão de prova. O prefeito de determinado município, ao inaugurar uma escola municipal, mandou colocar uma placa de bronze com os seguintes dizeres: Escola Municipal Brasil, inaugurada na gestão prefeito João Antônio. Essa atuação é permitida ou não é permitida? Pode fazer isso ou não pode fazer isso? Resposta: tenho certeza que tem um monte de gente que respondeu que sim, tem um monte de gente que respondeu que não. Aliás, tenho quase certeza pela experiência que eu tenho de sala de aula, né, de 12 anos, 13 anos que eu dou aula já, que a grande maioria respondeu que isso pode? Pode. Claro que pode, Gustavo, não tem problema nenhum. E aí eu pergunto para você, você que respondeu que pode, pode por quê? Daqui eu tô vindo, né? Eu tô gravando aqui no Rio, você tá aí em Roraima e daqui eu tô ouvindo você falar, pô, Gustavo, claro que pode. Por que pode? Porque é o que mais tem. Toda escola municipal tem lá a placa do nome do cara, todo prédio público, é uma ponte, tem inaugurado uma ponte, o cara botar lá a placa lá, inaugurado na gestão Zé das Couves, na gestão prefeita Maria Isabel e tal, em tudo quanto é lugar. Não é verdade, Gustavo? É, em tudo quanto é lugar. E daí? E daí? Você esqueceu de uma regrinha básica que eu falei para você, que você não levou a sério. Nunca responda uma questão de concurso baseada na prática. Que tem. Eu não perguntei se... Aliás, a questão não perguntou se existe. Perguntou se pode. Pode? Não pode. Isso é pessoal. É proibido. O prefeito não pode colocar placa dizendo que aquela obra foi inaugurada na gestão dele. Gustavo, como assim, cara? Isso aí não atende ao princípio de publicidade? Bota o nome para dizer publicidade. Publicidade? Deixa eu perguntar um negócio a vocês. Quem respondeu que pode, errou. Outra coisa que eu acabei de falar que você não fez. Vou perguntar o seguinte. Existem duas escolas municipais.
Uma foi inaugurada com a placa e outra sem a placa. Em qual das duas escolas o ensino é melhor? Pô, Gustavo, tanto faz. Não faz nenhuma diferença, né? Aquela placa traz algum benefício para a população? Não. Então, essa placa não tem nenhuma finalidade pública. E se ele botou, e não é para beneficiar a população, é para beneficiar quem? A ele. A autopromoção. Isso é proibido. Gustavo, pega a Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 1º. Vai lá. Pegou? O que está escrito aí no 37, parágrafo 1º? Nem inciso 1 não, hein? Passa os incisos todos lá no parágrafo. O que está aí? Artigo 37, parágrafo 1º. Está dizendo aí que a publicidade... Olha a palavra publicidade, que já vou explicar. A publicidade dos atos, programas de governo devem ter caráter educativo, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade pública. Não é isso que está escrito aí na tua Constituição? Artigo 37, parágrafo 1º? É isso? É isso. Programa de governo, obra pública, qualquer atuação não pode trazer nenhum nome, símbolo ou imagem que ligue aquela pessoa de forma a caracterizar a promoção pessoal da autoridade. Pega a tua Constituição Federal, pessoal, pode sublinhar o pessoal, princípio da impessoalidade. Certo? Certo. Sacaram? É isso aqui. Muito bem. E aí, o princípio da moralidade anda junto com a impessoalidade, né? O agente público, ele não tem que fazer só o que está previsto na lei, ele tem que fazer aquilo que está previsto na lei e de forma moral, né? Sem querer se dar bem com aquilo, sem querer... Então, toda vez que o agente público atua de forma imoral, né, ele está agindo de forma pessoal e imoral. Uma coisa anda junto com a outra. Né? Muito bem. Princípio da publicidade. Pergunta. A administração deve obediência ao princípio da publicidade, certo? Certo. Então, a administração sempre deve obediência ao princípio da publicidade, certo? Pô, de novo, Gustavo, acabou de falar certo, né? Acabei de falar, não é coisa nenhuma, tô falando outra pergunta. Como é que é? Gustavo, você tá maluco, cara? Não, peraí. Eu fiz duas perguntas diferentes. Quem viu, viu. Quem não viu, dançou. Quer que repita? Beleza, vamos repetir. Primeira pergunta. A administração deve obediência ao princípio da publicidade? Sim, está aqui. Publicidade e princípio. A segunda pergunta foi: a administração sempre deve obediência ao princípio da publicidade? É outra pergunta completamente diferente, hein? Quem não vê isso na hora da prova, erra, dança bonito, hein? Já falei isso 1 milhão de vezes. Apareceu a palavra sempre, nunca, em qualquer caso, em nenhum caso, absolutamente, indistintamente, desde que... Anota no papelzinho aí essa expressão, desde que, vai cair em prova, hein? Desde que... O que é desde que? Coloca lá. O servidor público terá direito à licença desde que ele tenha isso, isso, isso. Tem que se perguntar o contrário. Está errado. Porque o servidor terá direito à licença, ainda que ele não faça isso, isso, isso. Então, desde que é um condicionante que não é verdadeiro. E, quem estudou raciocínio lógico matemático, se dá bem, cara. Sabe? A negativa, né? Desde que, a negativa é o quê? Ainda que. Então, você poderá fazer isso desde que... Não, ainda que você não faça, então o desde que está errado, porque o desde que está condicionando. Somente nessa hipótese. As bancas de deita e rola com essas expressões. Pelo menos na minha prova, gente. Não vai mais errar isso. E se errar, pelo amor de Deus, não me mostra, né? Não manda pro meu e-mail lá. O pessoal manda no e-mail, manda no Facebook. Gustavo, essa questão aqui está errada. Eu falei, caraca, tem um sempre aí, você errou. Aí fica sem graça. Fica sem graça, aí começa a ir.
Pô, então pode errar isso, cara. O cara fica sem graça, tem gente que fica até chateado comigo. Uma vez só. Uma vez só. Mas não erra mais. Não erra mais. Olha só. Então, pergunta. A administração sempre deve obediência ao princípio de publicidade. Sempre? Sempre quer dizer, não existe nenhuma exceção? Ah, existe. Existe exceção. Na verdade, duas exceções. Na verdade, duas exceções. Quais são as exceções? Bom, antes de falar das exceções, deixa eu perguntar um negócio a vocês. Você ouviu uma denúncia no jornal, né? Saiu no jornal, lá no Jornal Nacional, ou no Globo e tal. Você viu lá dizendo que a prefeitura comprou merenda escolar com preço superfaturado. Que o arroz, feijão e macarrão foram comprados por um valor 5 vezes superior ao valor de mercado. Aí você, não acredito. Não acredito que estão fazendo isso no meu município. Que ninguém desvia dinheiro público, não acredito. O que você faz? Vai lá na prefeitura, procura lá a Secretaria Municipal de Educação, procura onde é que é, tal, se informa, chega lá e fala assim, olha só, vocês assinaram um contrato assim, eu quero cópia dos contratos de fornecimento de feijão, arroz e macarrão, quero saber quais foram as empresas contratadas, quero cópia dos contratos. A prefeitura vai te fornecer cópia dos contratos? Sim ou não? Sim. É obrigada? É obrigada. É obrigada a fazer isso. Claro que não é na hora, né? Ah, perfeitamente, quer uma aguinha gelada, cafezinho, senta aí, eu vou buscar para o senhor. Lógico que não é assim, porque a administração não está ali unicamente à sua disposição, né? A administração está fazendo centenas de coisas ao mesmo tempo. Aquele contrato está onde? Você acha que está do lado do armário? Não. A administração vai procurar no sistema, vai detectar, está no órgão tal, vai mandar vir, não sei o quê, vai demorar. É razoável, a razoabilidade. Você imaginar que você tenha que fazer o pedido, aguardar um tempo razoável para a administração te devolver, para te dar. Ó, comparece aqui no dia tal, aí você vai lá, está aqui, cópia dos contratos. Ok, mas você vai querer cópia de todos os contratos? São 300 páginas. Não, quero sim. Tudo bem, tranquilo. Mas a gente vai te cobrar 10 centavos por cópia, então 300 páginas, vai sair R$30, ok? Ok, então aqui é uma guia, você paga essa guia no banco, traz aqui, vai lá, paga, dá a entrada, beleza. É até permitido cobrar o valor do papel e da cópia para que outras pessoas simplesmente não fiquem querendo cópia de contrato só para usar o papel para outras finalidades, né? Sabe que existe gente para tudo, né? Mas, tranquilo. A administração é obrigada a te dar os contratos? Sim, é obrigada. Por que a administração poderia negar esse pedido? Deixa para mim. Não existe nenhuma explicação. Não vou te fornecer. Por que não? Por que não? Por que não? Eu tenho direito de saber. Quem está pagando esse negócio sou eu. Agora, você procura a Secretaria de Segurança Pública do seu estado e pergunta lá, eu quero saber, teve uma licitação agora para compra de armamentos, e eu quero saber a quantidade de armamento que foi comprada, quanto de armamento está sendo encaminhada para cada batalhão da polícia, na delegacia, se vai ser... Eles vão dizer isso? Não, claro que não. Eu quero saber quando é que vai ter uma operação policial, não sei onde. Vão dizer? Claro que não. Não sabe o que você vai fazer com essa informação, apesar de quem está pagando aquelas armas? Você. É você que está pagando. Só que a administração ainda assim pode se dar o direito de não informar, não dar algumas informações que a pessoa possa usar para outros fins, colocando em risco a segurança da população. Então, primeira exceção, tudo aquilo que estiver relacionado à segurança do Estado, segurança da sociedade. Então a administração fala, não, isso eu não posso dizer. Por que não? Porque isso é sigiloso. Sigiloso por quê? Porque você pode colocar em risco a segurança e eu não vou te dar essa informação. Acabou. Mas eu quero. Vai reclamar no juízo. Você vai ingressar com uma ação judicial, vai ingressar com mandado de segurança.
né? Direito líquido e certo. Eu tenho direito líquido e certo a obter informação do Estado. O Estado se negou a me dar informação por causa disso, isso, isso. Quando você der a entrada lá, vai bater no judiciário, o judiciário vai falar, não, você não tem direito líquido e certo a obter essa informação, não, porque ela está relacionada à segurança. Se é relacionada à segurança, é a exceção precisa da publicidade. A administração está coberta de razão de não te dar informação. Acabou. Fora isso, as informações pessoais. Informações de pessoas às quais a administração tem acesso, certo? Então, o fisco tem acesso a várias informações pessoais suas, né? Então, a gente tem informação de pessoas físicas e pessoas jurídicas. A administração pode divulgar essas informações para outras pessoas? Não, claro que não. Não pode divulgar informações que possam colocar em risco, atrapalhar a vida pessoal, a intimidade das pessoas. Não quero que ninguém saiba disso. É informação pessoal minha, particular. Então a administração não pode divulgar informações particulares. Essa segunda aqui, cá para nós, a doutrina toda fala que são duas exceções. Essa segunda, para mim, é meia exceção, né? Porque, na verdade, isso não é atuação da administração. Essa não é informação da administração. É um dado do João que a administração não pode divulgar, porque essa informação não é da administração, é do João. De certa forma, é meia exceção. A exceção mesmo é tudo aquilo que é relacionado à segurança. A administração vai fazer alguma coisa de forma sigilosa, porque pode colocar em risco a segurança do Estado e da sociedade. Se não estiver relacionado à segurança, a administração não pode se negar a te dar essa informação. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai fechar com o princípio da eficiência.